Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Você aceita o chão? Glória a Jesus. Shalom, Lefe, Bia, Geralda, Pastor Felipe, Cláudios. Shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos. Amém? Fala pra mim de onde você tá falando. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca aí o jejum do Yom Kippur. Gente, estou muito animada. Vocês querem que eu libere minha playlist? Vou liberar já pra você, porque é o seguinte, eu tenho tanta coisa na cabeça. Se eu não fizer a coisa na hora, vocês querem animada ou vocês querem de manto? Vocês querem minha playlist animada ou a minha playlist de manto? Qual que vocês querem? Fala pra mim. As duas? Tá. Olha o nome da minha pasta. Vocês querem saber o nome da minha pasta? Sabe qual é o nome da minha pasta? Carruagem de Elias. Olha o nome da minha pasta. Carruagem de Elias. Vou mandar pra vocês. Vou mandar, peraí. Só que eu sou uma pessoa, gente, assim, que eu sempre tô mudando as músicas. A hora que eu canso da música. Ó, na minha playlist tem uma música que tem muita unção. E eu sou um radar de unção. Essa música aqui, ela tem muita unção. Quer ver? Ó. But he has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master, I can hear you. Yerama, use me. Send me. Escuta um pouquinho. Lift your hands. Hey, lift your hands. Listen. He's God calling me. So you Eu want tenho a duas sign versões aqui. that God is willing to Coloquei a outra. But he has given everything that you need inside of you. And all you need to do Passar um is pouquinho just pra to say, frente. I will answer a billion. Who is calling my name? Oh? Jesus is calling my name. Oh. Jesus, if you call my name, I will answer a billion. Eu escolho as músicas pelo nível de unção. Vocês vão fritar essa playlist. Vocês vão fritar. Vou mandar pra vocês. Vou colocar no grupo pra vocês agora. Essa primeira é a Carruagem Elias e a outra é Animadas da Lari. Vou mandar a outra agora. Aí a outra é Animadas da Lari. Não, preferidas da Lari. Eu gosto muito de música africana. Quem gosta de música africana? As músicas que eu faço passinho, coreografia, é só música africana. Eu tenho um gosto bem diferente para louvores.
Vou ensinar um manto para vocês. Vou contar um mistério para vocês aqui. Talvez você já me viu dançando. E eu sei que muita gente às vezes se escandaliza. Mas tem um nível de unção que ele só vem no transbordo da dança. Tem um nível de unção que só chega quando a pessoa que dança, ela não se importa com o que o outro acha, com o que o outro pensa. O espírito dela dança, a alma dela dança, o corpo dela dança. E se nós estamos falando de uma adoração, você está adorando em corpo, alma, espírito e mente. Então, quando você entra nesse nível de adorar com o corpo, você está dançando, assim como Davi dançou diante da tenda. Você vai viver um transbordo na presença do Senhor. Então, eu estava contando aqui para o Gustavo que eu acordo, às vezes faço para fazer meu chimarrão antes da oração, e eu coloco aqui um louvor animado, e eu começo a dançar na cozinha, às vezes sozinha. E eu fico imaginando o anjo debochando da cara de Satanás, porque eu acordo louvando o Senhor, adorando o Senhor e dançando. Na nossa próxima conferência nós vamos dançar muito. Nós vamos ter uma coreografia muito top, amém? Vocês se preparem que vai ser assim, sobrenatural, vai ser algo assim, poderoso, amém? Já se prepare que vai ser algo assim, avassalador mesmo, amém? O Gustavo quase se escandalizou, mas quando você quebra isso, a gente tem que quebrar isso. Eu danço, eu faço passinho, faço coreografia. Eu quero, queridos, na presença de Deus, eu me divirto, eu me entrego. E há uma ruptura, há uma unção. Há uma unção que você só consegue nesse transbordo. Porque quando você tá, eu não vou dançar, o que vão pensar de mim? Você ainda tá com o espírito de covardia, você tem ainda espírito de timidez. E a timidez não é de Deus. O espírito de timidez não é de Deus, tá? O espírito de timidez não é de Deus. Dance na presença do Senhor. Mas eu tenho medo de fazer isso publicamente. Mas quando você estava no mundo, você não tinha, talvez. Começa a fazer em casa, no secreto. Dança com Jesus. Quando você coloca um louvor alegre, todos os demônios saem. Quando você dança na presença do Senhor, todo jugo é despedaçado. É muito, muito, muito poderoso. Amém? Gente, todo louvor que eu passar para você é confiar, você pode ter certeza. Eu escuto o louvor, eu olho a letra. Eu vejo o nível de unção que vem nos meus ossos. Eu não escolho o louvor eu escolho pelo nível de unção que eu sinto na voz do cantor. Amém? Eu gosto de corinho de fogo. Tá mais que aqueles que falam que pisa na cabeça do demônio. Esses louvores, esses corinhos de fogo é os que eu mais gosto. Amém? Amo. Amo, amo, amo. Eu tava até mandando uns corinhos de fogo hoje lá no grupo, não tava? Ó, tava escutando uns corinhos de fogo. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Que eu acho que eu fiz a pesquisa no outro celular. Amém? Mas é poderoso. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Vamos começar? Amém? Vamos começar. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos essa live ao Senhor Jesus. E nós convidamos o cheiroso, o amigo Espírito Santo, para estar à frente desta live e de toda a revelação que nós vamos trazer aqui. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ler hoje, amém? Esther, capítulo de número 9. E vamos terminar
no 10. Amém? Esther, capítulo de número 9. Aleluia. Glória a Jesus. Esther, capítulo de número 9. A vitória dos judeus. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Neste dia, os inimigos dos judeus esperaram dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Reuniram-se em suas cidades e em todas as províncias do rei Xerxes, ou Assuero, para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguiu resistir-lhes, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores e os oficiais do rei ajudaram os judeus, pois temiam Mardoqueu. Ele havia sido promovido no palácio do rei. À medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos e fizeram o que queriam com aqueles que os odiavam. Só na fortaleza de Suzã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Parmasta, Arissai, Aridai, Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus. No entanto, não tomavam nenhum despojo. Naquele mesmo dia, presta atenção, naquele mesmo dia, quando o rei foi informado do número de pessoas mortas na fortaleza de Suzã, mandou chamar a rainha Esther e disse: só na fortaleza de Suzã os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Amã. Se fizeram isso aqui, o que terão feito das províncias? E agora, o que mais deseja? Seu pedido será atendido? Diga-me e será feito. Esther respondeu: se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. O rei concordou e publicou o decreto em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Então, no dia 8 de março, os judeus de Suzã reuniram e mataram 300 homens. Mais uma vez, porém, não tomaram nenhum despojo. Enquanto isso, os outros judeus em todas as províncias do rei haviam se reunido para defender a província, sua própria vida. Livraram-se de seus inimigos ao matar 75.000 dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Isso foi feito em todas as províncias no dia 7 de março. E no dia 8 descansaram e comemoraram sua vitória com um dia de festa e alegria. Os judeus de Suzã mataram seus inimigos nos dias 7 e 8 de março e descansaram no dia 9, fazendo dele um dia de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem em povoados nas regiões rurais celebram a festa anual nesse dia determinado, data em que se alegram, festejam, presenteiam uns aos outros como alimentos. A festa de Purim. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses 2 dias. Ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros como alimento, distribuindo presente aos pobres. Assim recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos e em que a sua tristeza foi transformada em alegria e o seu lamento em um dia de festa. Os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu, adotaram esse costume anual. Amã, filho de Amedata, o agagita, inimigo dos judeus, havia tramado destruí-los numa data determinada pelo lançamento
de sortes, chamadas Purim. Mas quando Ester foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez que o plano perverso de Amã se voltar contra ele, e Amã e seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso essa comemoração se chama Purim, palavra que se usava antigamente para lançar sortes. Então, queridos, quando chega a festa de Purim, lá em Israel se comemora a festa de Purim, é a festa onde Deus está mudando os decretos, tá? Assim, por causa da carta de Mardoqueu e daquilo que lhes havia acontecido, os judeus em todo o reino concordaram em dar início a essa tradição e transmiti-la aos seus descendentes e a todos que se tornassem judeus. Declararam que não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias na data determinada. Esses dias seriam lembrados e comemorados de geração em geração por todas as famílias, em todas as províncias e cidades do império. A festa de Purim jamais deixaria de ser celebrada pelos judeus, nem a lembrança do que havia acontecido se apagaria entre os descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abigail, e o judeu Mardoqueu escreveram outra carta com toda autoridade, ou outra carta com toda a autoridade para confirmar a carta de Mardoqueu e estabelecer a festa de Purim. Enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Assuero, desejando-lhes paz e segurança. Essas cartas estabeleciam a festa de Purim, uma celebração anual desses dias na data determinada, conforme decretado tanto pelo judeu Mardoqueu como pela rainha Ester. O povo resolveu celebrar essa festa, assim como havia estabelecido para si e seus descendentes os tempos de jejum e de lamentação. Assim, o decreto de Ester confirmou as orientações para a festa de Purim e tudo foi escrito nos registros. A grandeza de Xerxes e de Mardoqueu. O rei Assuero, em algumas versões Xerxes e outras Assuero. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, incluindo distantes regiões do litoral, e suas grandes realizações e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados nos livros da história dos reis da Média e Pérsia. O judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio Xerxes, ou Assuero. Era muito importante entre os judeus, que tinha em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem de seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. Amanhã nós vamos ler o primeiro livro de Jó, então não vou deixar nada para casa, porque o livro de Jó traz para nós aí uma grande lição, tá? Então amanhã eu quero ler Jó com vocês, tá bom? Certo? Gente, eu falei para vocês ontem o que você vai fazer nos 9 dias, tá? Que antecede o dia do Yom Kippur. Dia 2, ao pôr do sol, você vai começar a cuidar, que dá início, tá? O novo ano do calendário judaico. São 9 dias que você vai cuidar e o 10º dia você vai jejuar. Eu quero trazer hoje para você aqui algo muito importante, tá bom? Que é a recomendação. Eu passei um PDF para você, não passei? O que vocês têm perguntado para mim? O que você pode colocar nessa cartinha, nesse PDF? Se você puder agora, abra comigo em Mateus, capítulo 21, 22. Mateus, capítulo 21, versículo 22. Vou trazer para você o que você pode colocar nessa cartinha, tá? Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Esse PDF é uma oração escrita. Então, o que você pode colocar? Pedidos de perdão. Deus, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Qualquer coisa que você quer, remissão, tá? Você pode colocar pedidos de intercessão, interceder por fulano, pelo beltrano. Revogação de sentenças, tá? Você vai revogar qualquer tipo de sentença, certo?
qualquer tipo de sentença. Sentença de morte, sentença de enfermidade. Então, você tem alguém doente na família, revoga. Eu revogo sentença de morte sobre todos os membros da minha família, certo? Ok? Então, presta muita atenção no que eu vou falar aqui para você. Coloque seus pedidos na área espiritual, o que você deseja alcançar na área espiritual. Seus pedidos na área sentimental. Deus trabalha no meu emocional. Arranque essas feridas. Senhor, me traz inteligência emocional para lidar com as coisas. Senhor, Deus me ajuda nessa área, tá? Coloque as coisas na área profissional. Seus pedidos da área profissional, da área financeira, da área intelectual, da sua saúde, da área familiar, da sua área ministerial, tá? Coloque tudo que envolve conquista, sonho, projeto, realização, habilidades, tá? O que é interessante? Você imprimir o PDF, que está lá no grupo, e escrever, e você vai guardar. Nos 9 primeiros dias, nós vamos apresentar em oração, nos tribunais de Deus, essas folhas, esses pedidos. E no dia 20, e no dia do dia 11 para o dia 12, que serão 25 horas de adoração, de oração, de culto, onde nós vamos estar no jejum do Yom Kippur, nós vamos apresentar também, tá? Pelo menos em cada 3 horas nós vamos apresentar todos os pedidos, se você for fazer conosco, tá? Então nós vamos, vai ser poderoso, tá bom? Então essa é a recomendação, tá? Glória a Jesus. Agora, eu quero que você preste atenção aqui no que eu vou falar pra você. Gua, abre aí, que dia da semana que vem que vai dar o jejum? Se eu não me engano, é no pôr do sol da sexta-feira que vem. Se eu não me engano. Dia 11, sexta-feira. Ó, então o jejum, ele começa, sem ser nessa sexta, na sexta-feira da semana que vem, ao pôr do sol. Nós, o Ministério Global Fire, vai começar às 5h30 da tarde. Eu vou abrir 5h30. E eu vou fazer uma oração de abertura, já apresentando todos os pedidos de vocês. Depois vai ter culto sem parar, ininterrupto, até 6h30 da tarde do outro dia, certo? Então, nós não vamos vir fazer live à parte, vai ser tudo dentro dessas 24 horas, tá? Esse ano eu vou começar 5h30 porque eu preciso fazer 25 horas e nós vamos terminar 6h30 do outro dia, certo? Então você pode começar junto conosco, mas se você está em outra nação, começa dentro do horário, pode acompanhar junto conosco, certo? Ok? Não é nessa sexta, é na próxima, dia 11. Gustavo, escreve aí, dia 11 de outubro, 11/10, às 5h30, começa o jejum de Yom Kippur. Amém? Agora, presta atenção aqui, isso aqui é muito importante. Gente, presta atenção no que eu tô falando. Para de ficar escrevendo igual um papagaio aqui, vocês têm que prestar atenção no que eu vou falar. Presta atenção, tá? Gente, você tem que fazer no seu horário local. Porque lá no Japão é um horário. Você vai fazer no seu horário local, tá? Você tem que fazer no seu horário local, certo? Presta atenção. Quando for uns 3, 4 dias antes do jejum, você vai tomar muita água, vai evitar coisa salgada ou coisa muito doce. Vai se alimentar de comidas mais saudáveis como fruta, legume e verdura. Vai tentar tirar o máximo o que é a comida, por exemplo, comida enlatada. Você vai tentar tirar o máximo essas comidas que podem trazer para você muita sede, tá? Então, 3, 4 dias se hidrata bastante, porque é um jejum pesado, certo? Se você toma remédio controlado, se você toma remédio de pressão, o ideal é que antes de começar o jejum, você tome o remédio e depois, às 25 horas, você volte a tomar o remédio. Durante o jejum, você não pode tomar água, você não pode ingerir nada, comer nada, tá? Queridos, esse jejum, você não faz do jeito que você quer, ele tem um jeito certo de fazer. Você não pode trabalhar, então já peça dispensa do trabalho, amém? Então, o que você não
pode fazer nesse jejum. Daqui a pouco o Gustavo vai trazer, o testemunho dele é impactante. Esse testemunho, olha, o Gustavo fez o Yom Kippur, a sua vida mudou, né, Gu? Totalmente. Financeiramente, uma das áreas que mais mudou, e espiritualmente, tá? Certo? Então vamos lá, gente, presta atenção. Quais são as proibições desse jejum? Presta muita atenção no que eu vou falar. Não pode usar couro, sandália de couro. Não pode usar bolsa de couro. Não pode usar nada que tenha couro, tá? Então, o que é o ideal? Você usar uma roupa velha. Então, você vai colocar não usa nada novo, porque é um dia de humilhação. Então, você coloca a camiseta mais velha que você tem, a calcinha, a cueca mais velha. Usa aquilo que você tem de mais velho. Pode vestir pano de saco? Melhor ainda, tá? Não pode trabalhar. É um dia que você vai dar ele totalmente pro Senhor. Ah, mas eu tenho que atender o meu filho e o meu marido. Então você não faça o jejum. Ou você pede pra sua sogra te ajudar, pra alguém te ajudar, deixa as coisas prontas, explica pro esposo ou o esposo. É um dia, querido, que você vai dar completamente pro Senhor. Você vai dar isso pro Senhor. Então você não pode trabalhar. Presta atenção. Então, por exemplo, eu tô com relógio, tô com pulseira, tô com anel. Então, o que eu faço no dia do Yom Kippur? Eu tiro o brinco, tiro tudo. Vou fazer assim pra vocês, pra ser figurativo. Vou lá, tira a pulseira, tô sem brinco, tá? Se possível, tira a presilha, deixa só uma xuxinha mais velha que você tiver, sem vaidade. Pode prender o cabelo? Pode. Então, você tira lá tudo que é joia, tira e não usa. É jejum sem vaidade, tá bom? Não pode anel, pulseira, esmalte, não pode. Usa o alongamento. Se possível, tire. Se não dá pra tirar, porque você acabou de fazer, então consulte o Espírito Santo e veja o que o Espírito Santo vai dizer pra você, tá? Como é uma coisa que tá fixada, certo? É uma coisa que você vai, exatamente, você vai ficar despido. Queridos, tira a maquiagem, não pode usar nada que traga vaidade e acessório. Então, brinco, pulseira, anel, nada. É um dia de humilhação. Só pra você ter noção. Nem aliança, tira tudo. Tira aliança, tira tudo, tá? Não pode ter relação sexual nesse dia. É um dia que você vai dar ele completamente pro Senhor. Não pode usar perfume, creme, cosmético. Não usa nada. É um dia de humilhação, tá? O máximo que você pode usar é um desodorante antes de começar o jejum. Mas um desodorante sem cheiro, um desodorante neutro, só. Máximo, tá? O máximo. Mas eu não quero usar porque... Então não usa, certo? Não pode usar lenço... Gente, não pode usar lenço umedecido, nada. É um dia de humilhação. Esse jejum, parece que ele dura 72 horas. Ele é um jejum pesado, tá? A única coisa que você pode fazer nesse jejum é cultuar, é adorar a Deus. É a única coisa que você pode fazer, tá bom? Presta atenção. Eu faço todo ano, foi o jejum que mudou a minha vida. Gente, eu tô acabando de falar pra vocês que não pode tocar em água. Você vem perguntar pra mim se pode tomar banho. Não pode tocar em água. Não pode beber água. É um jejum de humilhação. Vai no banheiro, vai fazer o 2, vai passar um papel e não vai ter água. É um jejum de humilhação. Eu preciso que você entenda isso. Não pode lavar a mão. E todo mundo, meu ministério que fez esse jejum, rompeu. É ou não é? Principalmente meus líderes. Presta atenção. Não pode tocar em água. Não pode beber água. Não pode banhar. Por isso que eu tô falando. 3 dias antes, se hidrata. 3 dias antes, queridos, toma um bom banho. Esfrega bem. Lava o cabelo. Um dia antes, certo? Quando for umas 2 horas para entrar de jejum, toma um bom banho. Igual eu falei pra você, no máximo desodorante sem cheiro. Só. Mais nada.
Não tem creme, não tem perfume, não tem cosmético, não tem maquiagem, tá? Não pode tocar em água, não pode beber água, não pode banhar, não pode se alimentar de nada. Ah, mais uma sopinha, nada. Nada, não entra nada. Nada. Preciso que você entenda isso. Qualquer outro jejum você faz do jeito que você quiser, mas esse jejum, ele tem um jeito certo de se fazer, tá bom? É um jejum de humilhação. Não pode usar roupa nova, não pode usar nada que traga vaidade. Então, nesse dia, você vai ficar dentro de casa. Não usa nada que traga vaidade, tá bom? É um dia de você buscar o Senhor. É um dia de você olhar para o Senhor. Então, use roupas velhas. Tem gente que usa pano de saco. Então, pega lá uma camiseta. Não precisa comprar um pano de saco, mas pega uma camiseta mais velha. Tudo sem vaidade. Igual essa aqui, ó. Ela é nova. Então, eu não usaria isso aqui. Então, eu pegaria a coisa mais velha que eu tiver para usar nesse dia, tá? Não pode fazer nada, somente buscar o Senhor. Então, o que pode fazer? Você pode ler um livro cristão, você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode adorar, você pode cultuar. Então, nós vamos ter 25 horas de culto. Agora, deixa eu falar para você. Você vai ficar totalmente sem energia e super esgotado, tá? Pode ter dor de cabeça, porque tem a desintoxicação. Então, nós fazemos o culto onde te dá a possibilidade de estar dentro de casa. Isso te ajuda muito, mas mesmo assim vai ser cansativo. Nós vamos fazer 25 horas de culto, mas você pode dormir. Deu sono? Dorme, mas você não vai passar esse jejum todo dormindo. Então, o ideal é que você durma de 6 a 7 horas, máximo 8 horas, e o resto do tempo você busque o Senhor, tá? Você busque o Senhor de todo o seu coração. Então, durante 25 horas, você vai parar a sua vida. Você não vai entrar em rede social, você não vai ficar vendo vídeo secular, coisa secular, você vai só buscar o Senhor. Então, como nós vamos ter 25 horas de culto, de oração, de pregação, de ministração, isso vai te ajudar muito. E nós vamos estar em cada horário apresentando para Deus, tá bom? Usar roupas velhas, vai vendo, né? Usar todo tipo de roupa velha, não usar nada de vaidade. É um dia de humilhação, um dia para afligir a sua alma. Um dia para você pedir perdão para o Senhor. Para você declarar, Senhor, eu te apresento, você vai estar com seus pedidos, eu te apresento o meu pedido. Senhor, revoga essa sentença. Senhor Deus, muda a minha história, tá? Não use rede social, não use televisão, não use essas coisas que pode tirar a sua edificação. Então é um dia, queridos, que não é fácil. É um jejum que parece que ele dura 72 horas, tá? Só para vocês terem noção. Ele não é fácil. Mas quando você termina ele, dá uma plenitude. Quando você termina ele, você entra num lugar tão sobrenatural. Queridos, o ano passado tinha câncer sendo curado, nódulo explodindo e saindo. Nossa, foi muito sobrenatural. Muito. Você não tem noção como foi sobrenatural. O que veio para mim fazer? Nos 9 dias antes do jejum, nós vamos começar a orar às 3 horas da manhã e nós vamos até às 10. 10 horas eu vou fazer a live. Mas você é louca, porque para mim, essas 7 horas nós vamos já orar por todos que vão participar. Para Deus, tá? Presta atenção. Para Deus trazer resposta. Para Deus revogar toda a sentença. Para Deus estabelecer novos decretos. Então nós vamos orar nesses 9 dias, 7 horas, por todas as pessoas que vão participar. Queridos, eu não brinco no que eu faço. Então vai ser sobrenatural. Amém? Certo? Então, já aumenta a sua expectativa, que vai ser sobrenatural. A oferta do Yom Kippur você pode fazer antes, você pode fazer durante e depois. Mas se você vai fazer o Yom Kippur, se comprometa, tá? Eu já fiz a minha. Eu já selei. Eu já fiz a minha já até foi apresentada. Então é muito importante. Mas eu ainda vou fazer a de sábado, que é essa
Depois eu coloco lá no grupo pra vocês, eu acabei esquecendo ontem. Eu vou colocar lá no grupo pra vocês. A partir, ó, presta atenção, a partir do dia 2, eu já vou começar a apresentar todas as ofertas de vocês. Na verdade, não é oferta, é sacrifício. Todos os sacrifícios de vocês eu já vou começar a apresentar, tá bom? Certo? Mas olha, deixa eu falar algo pra você. Eu sou prova viva. Eu faço, e a cada ano que foi passando, o meu sacrifício aumentou. Por que o meu sacrifício aumentou? Porque eu prosperei. Porque eu rompi, porque eu cresci. Mas a primeira vez que eu fiz, o meu sacrifício foi R$100. Que aos olhos de muita gente era um valor irrisório. Então hoje, ao sacrifício que eu fiz esse ano, para muita gente fala, meu Deus, mas o Senhor me prosperou. Então, por que eu tô contando isso para você? Porque não é sobre o valor, mas é o que é um sacrifício para você. O que é um sacrifício para você? O que é um sacrifício para você? Na época, em 2016, para mim um sacrifício era R$100. Hoje, para mim, um sacrifício foi 3 boi, que é o valor de R$72 mil. Esse ano, o meu valor em cash, o meu sacrifício foi R$72 mil. Eu não tô falando para você, para me gavar, mas para você entender que lá atrás, R$100 era muito para mim. Porque naquela época eu não trabalhava, eu não estava ainda. Amém? Eu vou mandar depois o número da conta, tá? Que tá no nome da pastora Elisângela, é uma conta empresarial. Nós estamos agora transicionando a conta da Global para o CNPJ, já tá tudo pronto. Mas acredito que até o Yom Kippur nós já vamos estar com... Mas tá no nome da pastora Elisângela, que é uma conta empresarial. Vou mandar para vocês depois, tá bom? Certo? Ok? Um boi vale R$24 mil. 3 boi vale R$72 mil. Tá? Esse ano eu fiz uma oferta de 3 boi. Não tô me gavando. Mas eu tô... Por quê? Porque eu queria trazer uma nova ruptura sobre o meu ministério. Então, um boi eu sacrifiquei pela minha vida, o outro pela vida do meu esposo e outro pelos nossos filhos espirituais. Pelo povo que nós temos conquistado. Amém? Certo? Então, por que eu estou, tá, falando isso pra você? Porque lá atrás, eu tinha R$100 e o meu R$100 era como talvez os 3 bois de hoje. Era o que eu tinha. Certo? E trouxe uma grande ruptura na minha vida. Eu vou chamar o Gustavo aqui pra testemunhar pra você, tá? Qual foi a experiência dele com o Yom Kippur. Gustavo, fala detalhadamente. Amém? Não tenha pressa, certo? O Gustavo, gente, ele é profeta no nosso ministério. Ele é um grande homem de Deus, sabe? Eu amo a vida dele. Ele tá comigo desde o meu primeiro ministério, que é lá de Rosário do Ivaí, certo? Ele faz parte lá de Rosário. Então, se você não segue ele ainda, segue, tá? Gustavo Alves, esse que tá aqui fixado. Ele dá mentoria, se você quiser fazer uma mentoria com ele. Ele tem ajudado muitas pessoas, né? Então, se você quiser abençoar a vida dele, faça uma mentoria com ele. Quantos anos você tem, Gustavo? Eu tenho 18. Ele tem 18 anos. É um menino de Deus, tá? É um menino abençoado. Ele é um menino que eu valido ele aqui, diante de vocês, para dizer que o que ele carrega é genuíno. Ele é um menino de um coração imenso. Eu amo a vida do Gustavo. Então... E ele, por só ter 18 anos, ele já dá mentoria e ele tem ajudado tantas pessoas. Ele tem, né? Eu fico muito orgulhosa dele, do Fred, né? De todos, Thaís, todos, a Nani, pastora Márcia, pastora Ellen. Então, toda a minha equipe é maravilhosa. Mas hoje eu tô tendo a oportunidade de falar pra você aqui do Gustavo. Então, se você quiser, tá? Chama o Gustavo. Marca uma mentoria com ele. Ele é excelente. Ele vai contar o testemunho dele. E eu quero que você preste atenção. Ele só tem 18 anos e ele já está prosperando. Ele já está crescendo, rompendo. E ele está vivendo da graça e do favor, da unção do príncipe. Amém?
O sacrifício do Yom Kippur não pode ser em qualquer lugar. Somente, presta atenção, o sacrifício do Yom Kippur, terreno fértil. E se você está fazendo Yom Kippur, é melhor você fazer aonde se crê, aonde está vivendo aquilo ali. Então, faça no ministério lá, você quer fazer lá no ministério que acredita, está vivendo, porque tem igreja que não liga para isso. Então, você vai lançar sua semente num lugar, certo? Que não valida isso. Aí você vai lá no seu pastor, minha oferta de Yom Kippur. Ele vai falar, isso não existe. Ele mata na hora o seu sacrifício. Se for fazer com a global, você tem que fazer no ministério global, tá? Porque nós vamos apresentar, nós vamos dedicar esses 9 dias orando 7 horas todos os dias pelo sacrifício, pelos seus pedidos. E no último dia nós vamos fazer 25 horas de culto ininterrupto, tá? Então eu vou passar aqui pro Gu, tá? Gu, senta aqui. Senta aqui. Glória a Deus, shalom, povo de Deus. Gente, eu já quero começar com vocês. O Senhor estava me ministrando sobre como que eu iria começar a contar essa história. E teve uma coisa que o Espírito Santo falou assim pra mim. Há alguns minutos atrás, acredito que uns 30 minutos atrás, o Senhor falou assim pra mim. Não pense naquilo que você vai falar. Sabe por quê? Daí ele me contou o porquê. Eu perguntei, Espírito Santo, por quê? Né? Eu tava gerando aquilo que eu vou falar pra vocês, tava querendo enriquecer de detalhes. Só que o Espírito Santo falou assim, não. Vai da sua forma mais pura, da sua forma mais genuína, sabe? Daí eu falei assim, o Espírito Santo é sobrenatural, porque o Yom Kippur é isso. É onde você desenvolve uma conexão. É onde você entende que todos, por exemplo, que vão fazer o Yom Kippur, estão no mesmo nível. Todos estão com a pior roupa, todos não podem tocar em água, todos vão estar sem escovar o dente, ninguém vai ter tomado banho. Você tá entendendo? É um lugar de proximidade. Então, mais uma coisa que eu quero começar com você é que eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, enquanto eu vou falando, quero que vocês tentem adivinhar quantas vezes o Senhor multiplicou a minha oferta do Yom Kippur do ano passado para o Yom Kippur desse ano. Quero que vocês chutem. Quanto você fez no ano passado? Eu fiz, ano passado, R$100 de oferta. Uau. Que era tudo o que eu tinha. Tudo. E eu vou contar pra vocês, no final eu vou falar quanto que foi esse ano. Então, eu quero que vocês chutem quantas vezes o Senhor multiplicou isso na minha vida. Só pra vocês entenderem a potência que é isso. Eu cresci, assim, não posso falar assim, que eu fui nas drogas, não fui nas bebidas. Mas teve algo que marcou muito a minha história. Eu tinha um amigo muito próximo. Assim, sabe aquele amigo que parece que é mais que um irmão pra você? Você considera ele mais que um pai, sabe? Assim, eu tinha uma proximidade com ele que é inabalável. Pensei assim, esse aqui é meu amigo. Eu já imaginava assim, eu com 30, 40 anos, e eu andando com ele, e ele andando comigo, e eu com a minha esposa, ele com a esposa dele. Sabe, amigos. Eu pensava isso. Só que teve um momento nas nossas vidas que a gente começou a se afastar. Daí eu já fiquei assim, meu Deus do céu. Começou a se afastar. Daí a gente começou a se afastar cada vez mais. E aconteceu que eu comecei a ter ranço dele. Comecei a odiar ele. Nossa, não queria nem ouvir falar o nome. Só pra vocês terem noção. E eu sabia que isso era recíproco. Porque algumas pessoas chegavam em mim falando que ele falou isso de você. Daí só alimentava isso, né? Eu lembro que algumas amigas minhas ainda falavam assim... é que o nome desse meu amigo era Gustavo. Ele tinha o mesmo nome que eu. Então, quando os outros me chamavam por um apelido que ele usava, porque o nosso nome é igual, eu ficava doido. Eu falei assim, não fala isso. Você quer parar de ser meu amigo também? Não, porque eu não queria ser colocado no mesmo lugar que ele nunca mais. Daí chegou um momento, ano passado, em que eu tava ansioso para fazer o Yom Kippur. E já começaram a falar de perdão. Começaram a ministrar perdão. Não, perdão. E eu assim... E o Senhor começou a colocar essa pessoa no meu coração, esse meu amigo no meu coração. Eu pensei assim, capaz. Mas eu fico sem fazer esse Yom Kippur, mas eu não peço perdão pra ele. E eu pensando assim, meu Deus do céu. E o Senhor colocando, é ele. Não é ele. E eu assim, não é ele. Sabe? E o Senhor falando, não é ele.
Até que eu cheguei, mandei mensagem pro Frederico, profeta Fred. Falei assim, Fred, não vou, jamais. Eu tenho um amigo, contextualizei e falei assim, eu não vou mandar perdão pra ele, não vou pedir perdão pra ele. A apóstola tava ministrando, já tinha começado e falou assim, vocês têm que perdoar. Sejam aptos, abertos a perdoar. Libera o perdão. Vocês não podem começar esse novo tempo, esse novo ciclo com aquilo do passado que segura vocês, com correntes do passado, sabe? Eu falei assim, gente, mas então, que é isso? Como que eu não vou conseguir? Cheguei no Fred e falei assim, Fred, não vou conseguir pedir perdão a esse rapaz. Não vou. Jamais, não vou. E eu falei de todo jeito, falei assim, não vou. O que eu faço? E ele falou assim, pede perdão. E eu, nossa, mas não adiantou nada, né? É isso mesmo que eu não quero fazer. E daí eu vi que não tinha escapatória. E eu não tinha o número dele. Daí eu pensei assim, ai meu Deus, eu vou ter que me humilhar pra pedir o número dele ainda, misericórdia. E fui, eu tinha um amigo que tinha o número dele. Falei assim, me manda o número de fulano de tal. Nem sei o que deve ter passado na cabeça dele. Porque, todo mundo já sabia que eu odiava ele, que ele tinha ranço de mim, que eu tinha ranço dele. Peguei o número dele, eu olhei lá pra foto de perfil dele, com o contato aberto. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, não posso. Porque minha cidade é pequena, gente. Minha cidade tem 5 mil habitantes. Vocês não têm noção, não. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, ele vai contar pros outros que eu pedi perdão pra ele. Ixi, acabou o Gustavo no Rosário. E eu ficava assim, com muito medo, sabe? Então, quando eu olhei pra foto dele, o Senhor me ministrou algo. Ele falou assim, o mesmo que ele ministrou aqui agora, quando eu tava esperando pra poder falar com vocês. Nunca menospreze as pessoas. Nunca. E o Senhor começou a falar assim, irmão. E eu comecei a entender o significado de Yom Kippur. Eu comecei a entender que se humilhar falava mais sobre a gente do que sobre aquilo que Deus queria. E eu comecei a entender que essa situação onde todos ficavam no mesmo nível era para que... Porque o Senhor é estratégico, o Senhor é maravilhoso, né? Essa intencionalidade é para que a gente pudesse liberar perdão. Então eu olhei para aquele contato dele, escrevi um textão falando assim, eu por mim mesmo, você me conhece. Eu não estaria aqui. Mas eu conheço um que falou ao meu coração acerca de você. E ele te ama demais. E ele colocou esse amor no meu coração. E eu comecei a entender que você é meu irmão. E ali naquela mensagem eu pedi perdão pra ele. Eu me abri profundamente meu coração pra ele. E esperando assim, ele vai me humilhar. Gente, eu esperava assim, meu Deus do céu, e agora? Mas sabe o que é interessante? A apóstola falou assim, pega o seu celular, manda essa mensagem de perdão pra essa pessoa, esquece. Você esquece. Porque eu acho assim, se você ficar pensando demais, você vai lá e apaga correndo a mensagem. Eu mandei aquela mensagem e eu entendi que aquilo falava mais sobre mim. E quando eu mandei aquela mensagem, eu corri pro profeta Fred e falei assim, eu tô aliviado. Glória a Deus. Parece que algo tinha saído de mim, sabe? E depois de um tempo, eu pensei assim, eu vou nem entrar no WhatsApp para não parecer que eu tô online. Deus que me livre. Porque se ele vai mandar uma mensagem, eu não quero nem ver. Eu vou ver só amanhã. Aconteceu... Gente, pra você ver, o Senhor é estratégico. Aconteceu que eu bati o dedo sem querer. Vocês acreditam? Tava no meu celular, bati o dedo sem querer no WhatsApp. E eu, meu Deus do céu, abri o WhatsApp. Porque eu não queria pensar que ele tinha respondido. Não queria nem nossa, eu queria cogitar o que ele poderia ter falado. Pensei, esse menino vai acabar comigo. Quando eu abro a mensagem, ele falou assim, Gu, eu também te amo. Me perdoa. Quando ele falou aquilo, meu Deus do céu, eu entendi o verdadeiro significado de Yom Kippur. O significado de novo ciclo, o significado de novo ano, o significado de humilhação, de irmão. E depois de ter depositado o meu sacrifício no ministério, eu estava pensando assim, será que esse Yom Kippur faz sentido? Será que é isso mesmo que todo mundo fala? Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Só de ter lido aquela mensagem, já tinha valido a pena.
Porque se não fosse naquela situação de humilhação, onde todo mundo estava alinhado, tinha mais de 1000 pessoas alinhadas no mesmo propósito, eu entendi que aquilo falava sobre a gente, que eu já tinha sido perdoado quando eu enviei a mensagem. E o Senhor, Ele começou a ministrar no meu coração o amor que Ele sentia por ele. O amor que Ele sentia por aquele menino. E eu falei assim, Senhor, me desculpa por ter limitado aquilo que o Senhor queria fazer no meu coração por tanto tempo. E eu pensei assim, esse Yom Kippur, eu espero que esse Yom Kippur seja muito bom. Eu espero. Já tô chorando aqui. Eu espero que seja muito bom. Gente, o crescimento emocional, o crescimento espiritual, o crescimento intelectual, eu não tenho como descrever para vocês. Não tenho como descrever. É como se uma chave vira dentro de nós. É como se uma chave virasse dentro de nós. Coisas começam a fazer sentido, a sua visão espiritual fica mais limpa, você começa a ter sonhos, você destrava. Mas uma coisa que destravou muito na minha vida é a área financeira. Porque, não que eu venho de um lar muito escasso, mas eu não entendia que o Senhor tinha propósito até na área financeira. Eu tinha um bloqueio, tinha uma religiosidade no meu coração. E quando eu comecei a ver aquele crescimento vindo através do ministério que Jesus tinha colocado sobre as minhas mãos, eu entendi o Yom Kippur. E eu tive um crescimento de mais de 20 vezes. Uau. Em um ano. E, gente, eu quero falar pra vocês algo. Que se é muito difícil pra você ficar sem tocar em água, vestir uma roupa de humilhação, passar 25 horas nessa situação, sem escovar o dente, sem tomar banho, eu quero falar pra vocês. Deposite a sua chance nisso. Só tem uma no ano. Só tem uma no ano. E quando a gente passa pelo Yom Kippur, você já é transformado instantaneamente no seu espírito depositado no crescimento, um aceleramento. E você já começa a pesquisar quando que vai ser o Yom Kippur de 2025, quando que vai ser o Yom Kippur de tal data. Por quê? Porque você quer experimentar daquilo de novo, de novo, de novo. E aquilo que eu experimentei no Senhor no ano de 2024, não tem como descrever pra vocês. Não tem. O Senhor tirou coisas, muitas coisas. Eu não sei muitas coisas. Eu lembro agora que no seu aniversário, você ofertou R$100 para cada ano de vida. Lembra que você fez uma oferta na minha vida? E um ano atrás você fez R$100 no Yom Kippur. E no seu aniversário, acho que você ofertou R$1.800 na minha vida. Então isso é um crescimento avassalador. Meu Deus. E eu não preciso nem falar nada, né, gente? E que nem eu tava falando com vocês, o Senhor vai tirar muitas coisas de você. Que nem a gente fala, sabe qual que é o preço disso? Tudo. Só que aquilo que Ele coloca, Ele vai colocar 30 vezes mais aquilo que Ele tirou. Só que totalmente alinhado com aquilo que Ele tem pra você. Porque em 2023, eu era um Gustavo que planejava, mapeava sonhos pro Gustavo. Em 2024, após esse Yom Kippur, você entrou na visão de Deus. Eu entrei na visão de Deus. Você entrou no que Deus queria pra você. Você acessou a promessa. Uau. Eu entendi que os meus sonhos eram desse tamanho. E o Senhor, eu tinha um sonho, assim, que ardia fortemente no meu coração, que era ser médico. Sempre quis ser. Eu não lembro um dia que eu não quis ser médico. Nasci querendo ser médico. Daí, depois de conhecer Jesus dessa tal forma, eu fiquei assim, meu Deus. Depois eu quero que você conte o seu testemunho, como você conheceu Jesus. Amém. Depois de começar a caminhar com Jesus, ter rompimento atrás de rompimento, jejum atrás de jejum, crescer, eu fiquei assim, meu Deus, será que é só isso que o Senhor tem pra minha vida? Daí o Senhor me lembrou uma frase que eu tinha esquecido, de quando a apóstola estava ministrando na minha cidade. Ela chegou e falou assim, que Deus tinha falado pra ela que a menor coisa que ela seria nessa terra era médica. Quando o Senhor trouxe aquilo no meu espírito de novamente, aquela lembrança, essa memória, eu fiquei assim,
a menor coisa que eu vou ser nessa terra seria ser um médico. E eu comecei a ansiar para curar pessoas, não através de um diagnóstico, procedimentos médicos, através do nome de Jesus, de uma forma intensa em Jesus. E ele começou a pedir coisas. Eu pensei, Senhor, tem como eu sacrificar isso? Não. Quando você vai ver, você já sacrificou. Quando você já vai ver, você já entregou, você já está pensando, o que mais que eu posso entregar para o Senhor? E isso é o Yom Kippur para mim. Rompimento, aceleramento, Jesus. É Jesus puro. É Jesus puro. Por isso que eu falei para vocês que o Espírito Santo não permitiu mapear isso que eu ia falar para vocês, roteirizar. Por quê? Porque eu queria estar na minha forma mais genuína, mais aberta. Porque é assim que ele é assim que ele mostrou que ele é. E a forma que eu conheci Jesus é muito linda. Tem gente que conhece na dor. Quantos anos você tinha, Gu? Eu tinha 12 anos. Escuta, gente, essa história, porque o Gustavo faz parte do começo do meu ministério. Aleluia, Jesus. Eu lembro de um dia que era uma tal de doutora, nem sabia o nome dela. Doutora. A médica da cidade. A médica da cidade, a nova médica da cidade. Daí eu tinha fundado alguma coisa, não sei o que, um negócio ali na casa dela, na garagem da casa dela. Minha mãe foi, eu tinha 12 anos. Parece que nem cérebro eu tinha, sabe? Uma consciência daquilo que estava acontecendo. Eu falo pra você. A minha mãe foi. A minha mãe chegou dentro de casa com outros olhos. Eu lembro de eu e meu irmão sentados no sofá e ela olhar assim, vocês precisam ir comigo. E eu fiquei assim, meu Deus, tem que ir nesse lugar e misericórdia, tem que ir logo nisso. Chegando na próxima quinta-feira, me arrumei, fui. Lá eu pensei assim, o que será que vai ser isso? Porque eu vim de um berço católico. E lá eu pensei assim, o que será que esse povo vai falar aqui, meu Deus do céu? Um povo sentando ali, um negócio na garagem da casa dela e tal. Eu lembro quando eu cheguei lá na porta da casa dela, na garagem da casa dela, na frente do portão, ela tava lá. Com um potinho de canal de bênção. E eu lembro perfeitamente do perfume que ela tava usando. Eu lembro dela, que ela me abraçou e eu me senti acolhido, sabe? Eu me senti amado, acolhido. Eu senti aquele perfume tomava meu corpo. Hoje eu entendo isso. Aquele dia eu não entendi nada. Fui lá, eu acredito que umas 4 ou 5 cadeiras antes da primeira. Sentando na quarta ou na quinta cadeira. Sentei. Tem uma ministração na palavra, uma oração no começo. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? O que é isso aqui? Eu tô acostumado com isso. Apagaram a luz, eu fiquei, o que tá acontecendo? Esse povo doido aqui. Daí falaram que era um momento de oração. Então essa tal de doutora Larissa, que eu escutei o nome dela, que ela tinha pregado, ela chegou em mim, com aquele mesmo perfume, e começou a orar por mim, tirando todo medo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, um menino com menos idade do que 12, eu cheguei num ponto de tanto medo de falar assim pro Senhor, Senhor, a forma que eu conhecia, né, que eu entendi. Falei assim, meu Deus, será que... Olha pra você ver, aquilo que o diabo colocava na minha mente. Será que não é melhor às vezes ir pro inferno pra ter alguma sensação? Olha o que o diabo colocou na minha cabeça. Pra ter alguma sensação do que pro céu ficar num tédio. Lá eu não conhecia Jesus. Se eu conhecesse Jesus. E eu falei aquilo com menos de 12 anos. Eu acredito que eu tinha 10 ou 11 anos quando eu falei aquilo. No meio da praça, comecei a chorar. Eu falei assim, meu Deus, será que não é melhor ir pro inferno? Olha o que o diabo colocou na minha cabeça. Vocês têm noção? Vocês têm noção do que é um menino ficar pro lado de fora esperando a mãe chegar do serviço porque não aguentava ficar dentro de casa de tanto medo. Daí eu tinha algumas tarefas diárias de limpar a casa. Eu não conseguia. Meu maior medo era limpar embaixo da cama. Pra mim, o próprio Satanás ia sair dali e me matar na hora. Então eu ficava pro lado de fora, esperando minha mãe chegar pra poder entrar. E quando eu cheguei num lugar que eu não conhecia, com pessoas que eu não conhecia, uma mulher que não sabia o meu nome há 3 segundos atrás, ela falou assim, pai, tira todo o medo dele agora. Vai embaixo da cama, arranca pra fora. Vai atrás da porta e tira. Tira todo o medo que tem no coração desse menino. E eu lembro que no final da oração,
ela virou, colocou a mão no meu coração e virou pra mim assim, olhou no fundo do meu olho e falou assim, você tem medo? Eu acredito que ali eu já estava empoderado pelo Espírito Santo. Porque eu virei pra ela e falei assim, não tenho mais medo. E eu realmente, gente, não tenho mais medo de nada. Desde aquele dia, eu vivi um romper muito grande. Em menos de 20 dias, eu já estava indo ali na frente, orando, do jeito que eu sabia, do jeito que eu conhecia Jesus há 20 dias atrás. Eu lembro de quando eu pensava, será que eu mando mensagem pra essa doutora? Porque eu tô chorando lendo esse livro aqui que ela me deu. Porque eu abri esse livro e eu comecei a ler, eu comecei a chorar. Eu falei, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E eu pensei, será que eu mando mensagem pra ela? Eu falei assim, por que eu tô escutando essa música aqui, por que eu tô chorando? E eu lembro de, na próxima quinta-feira, depois de 2 semanas, eu cheguei pra ela e falei assim, Larissa, eu entreguei a minha playlist pro Senhor. Nunca mais vai entrar uma música secular dentro da minha playlist. Então você pensa assim, nossa, mas é algo pequeno isso. Isso é algo natural. Mas para um menino de 12 anos, que nem sabia o que era renúncia, não entendia o que era renúncia, era muita coisa. Eu falei assim, eu tava querendo dizer assim quando eu falei que ele tava entregando a playlist. Eu quero ver maneiras de alcançar um lugar de proximidade com esse tal de Jesus. E eu começava a ler a Bíblia, eu começava a ansiar para chegar da escola para poder sentar e ler a Bíblia. Eu tinha fome, eu tinha sede desse livro. E eu lia Mateus, Marcos, Lucas e João e eu ficava assim, esse é Jesus. E eu lembro que o povo falava de Apocalipse, que não sei o que não pode nem ler Apocalipse. Eu cheguei no livro da Revelação e eu comecei a ler. Eu comecei a falar assim, meu Deus, esse tal de João é muito amado. O Senhor confiou ele uma visão muito doida. Eu quero isso. Então eu comecei a ler Gênesis, eu comecei a ler Êxodo, Ordaias, Turignáias, comecei a ler Romanos, Salmos, Provérbios. Eu comecei a ler aquilo que o Senhor tinha para mim. E eu lembro que no meu aniversário, isso foi em abril. Eu me converti em abril. E em junho, dia 30 de junho, dia do meu aniversário, a doutora Larissa e o Júnior Kuroda foram na minha casa. E lá ela me entregou um presente, um livro. E aquele livro vai marcar pro resto da minha vida. Porque só o título do livro já tinha me marcado. Até que nada mais importe. Até que nada mais importe. E eu falei assim pro Senhor, é isso. Eu quero chegar num nível onde que nada mais vale a pena, nada mais importa tanto quanto você. Eu só quero você 24 horas. E eu lembro que desde daquele dia, quando eu soube o dia que era aniversário da doutora, eu já mandava para ela assim, muito obrigado por ter dito sim para Jesus. Muito obrigado por ter aceitado renunciar, sacrificar, ofertar, para que pudesse ser encontrado. Muito obrigado por eu poder estender minha mão e se a minha mão fosse tocada por Jesus. Por me tirar de uma zona de medo para uma zona de liberdade, conforto. Me tirar da secularidade e me colocar no mundo espiritual. Desde então, eu sempre agradeço para ela. Falo, muito obrigado pelo seu sim. Muito obrigado pela sua disposição. Muito obrigado pelo seu posicionamento e coragem em ter dado continuidade naquilo que o Senhor tinha pedido para você. Porque se não fosse assim, eu não teria garantia de que hoje eu estaria aqui. E ela vai sempre ser honrada através da minha vida, até que o Senhor leve ela. Porque não tem nada mais valioso para mim do que ter encontrado Jesus. Nada. E depois que eu passei por isso,
de falar assim, não, Jesus é Jesus. O Senhor me mostrava que onde tinha um Jesus crucificado, Ele colocaria um Jesus ressurreto. Onde antes tinha uma pedra que me separava dele, agora a pedra era movida e Ele saía. E eu agradeço a Deus. Por isso que eu sempre tive fome. Depois disso eu falava assim, meu Deus, eu quero esse negócio de línguas. Eu quero esse negócio de línguas. O que essa mulher tá falando? Porque eu sabia que Jesus usava aquela mulher. Então eu quero aquilo que ela tem. Eu quero esse negócio. Se ela tem algum acesso a mais, entendimento a mais, eu quero entender isso aí. Então eu ansiava pelas línguas. Eu gerava a profecia. E a palavra de conhecimento de uma maneira sobrenatural. Porque eu entendi que foi através da palavra de conhecimento que aquela mulher que nunca tinha me visto, ela destronou os meus maiores bloqueios. Foi através da profecia que ela me disse que eu encontraria Jesus de uma maneira sobrenatural. Então, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não trabalho de carteira assinada, mas se eu tivesse o mesmo entendimento que eu tenho hoje sobre o Yom Kippur e o meu chefe não me deixasse ir, tchau. Porque não tem... Quando você entende que não tem nada mais precioso do que Jesus, e quando você entende que você está disposto a pagar o preço que for, a fazer o que tiver que ser feito, para que nem que seja dar um passo em Jesus, você vai fazer. E eu tava pensando, eu quero pelo menos romper uma vez. Só que o Senhor, Ele veio com quase 40. Quase 40. Então, se eu fosse você, eu acessava essa frequência de novo ciclo, de novo tempo, de novo ano. Porque Jesus, Ele vai te colocar num lugar... Eu lembro, agora que eu fiz 18 anos, daí a gente, né, maioridade e tal. Eu vi assim, Senhor, me perdoa por eu ter começado tão tarde. Porque eu comecei com 12 anos, mas eu podia ter começado com 0 ano. E eu falei isso pro Senhor. E Ele virou pra mim e falou assim... Ele virou pra mim e falou assim... Eu te amo. Tava esperando ele contextualizar tudo, ele falar muito, ou começar a falar um monte de coisa e começar a fazer eu entender. Ele só virou pra mim e falou: eu te amo. E quando ele falou pra mim que me amava, eu já sabia, lógico. Mas quando ele falou pra mim que me amava, eu lembrei de que antes dos 12 anos eu não era amado da maneira que eu sou hoje. E você começa a entender que se você tiver que sacrificar 3 bois pra pelo menos dar um passo em Jesus, você vai fazer. Sabe por quê? Porque não tem a ver com o preço ou o sacrifício, o tamanho. Ou tem a ver com o tamanho, sabe o quê? Não do sacrifício, mas da tua fome, Jesus. Porque você vai estar disposto a ofertar. Deixa eu dar sua casa. Aqui é a chave da minha casa. Por quê? Porque eu quero pelo menos dar um passo em Jesus e entender mais um pouquinho de quem Ele é. Eu quero mostrar pra Ele que nada tem meu coração. Nada tem meu coração. Aí eu chegar num nível até que nada mais importe. Uau. Então, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se você quiser orar, dar um conselho pra eles, continuar, e pode orar e encerrar a live. Amém. Glória a Deus. Então, gente, quero que vocês fechem seus olhos. Que eu vou ministrar sobre vocês o mesmo nível de entendimento sobre esse novo ciclo, sobre o Yom Kippur. Para que aquele que ainda não entendeu, ele entenda. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Bondoso Deus, bondoso Pai, Senhor Jesus, doce e amoroso Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Pai, que da mesma forma que foi comigo, ministra o teu perfume aos teus. Pai, em nome de Jesus, Pai, traz a consciência deles. Eu não sei de que forma, Jesus. Simplesmente instaure esse entendimento no cérebro deles. Na cabeça deles, Jesus.
Porque quando eles entenderem isso, eles vão acessar algo onde nada mais importa, além de Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, como que no ato profético, Espírito Santo, os teus colocam as mãos sobre a cabeça. Eu quero que você fale assim comigo: Senhor, coloca sobre a minha mente, sobre o meu entendimento, sobre o meu conhecimento, pelo menos o mesmo entendimento que o Gustavo tem. Pelo menos isso, Jesus. Me permita entender o quão intenso e maravilhoso é esse novo ciclo de Yom Kippur. Então, Pai, em nome de Jesus, é no nome de Jesus que eu ministro sobre os teus filhos, Pai, esse mesmo nível de revelação, esse mesmo nível de conhecimento acerca de Yom Kippur. Porque eu quero que todos rompam pelo menos 40 vezes. Pelo menos 40 vezes. Pelo menos 40 vezes. Pai, traz no entendimento deles uma disposição a atravessar um deserto, que seja por 40 anos, só para entender um pouco mais de você. Só para eles terem um fragmento extra daquilo que você é. Porque você vale muito mais do que tudo. Oh, aleluia. Você vale muito mais do que os meus sonhos, os meus objetivos. Você vale mais do que tudo isso. Então, Pai, em nome de Jesus, derrama o teu sangue sobre a mente dos teus filhos hoje. Em nome de Jesus, que eu declaro todas estas coisas. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou compartilhar essa live com o perfil do Gustavo e você pode estar seguindo ele lá. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.